primeiro quero te agradecer profundamente por estar conosco. É uma honra tê-la aqui conosco, viu, professora? Uma satisfação mesmo muito grande tê-la aqui conosco. Gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Calidon Costa, né? Esse aqui é uma live que é feita sempre por muitas mãos que eu falo, porque aqui nós discutimos turismo, falamos de turismo por diversos aspectos, por diversos olhares. A intenção nossa, todos os dias que estamos aqui, é deixarmos experiências, né? Apresentarmos professores profissionais, tanto do setor público, privado, esse é o setor que tem muita experiência e muito a contribuir com o cenário do turismo. No nosso projeto O Assunto é Turismo. Quem ainda não pôde acompanhar algumas outras lives, nós temos disponibilizada no canal no YouTube chamado Calidon Costa, O Assunto é Turismo. E lá nós temos muitas lives, muito conteúdo. Então vão lá, se inscrevam, compartilhem. Lembrando que é um canal nosso, é feito para que nós possamos cada vez mais disseminar esse conhecimento do turismo, entender que ele é muito plural, entender que ele é incrível. E hoje vou falar com a professora Maria José Giareta, né, que tem uma grande estima, um grande apreço e vai ser um momento certamente de muito aprendizado. Então, professora, já de antemão, seja bem-vinda. Obrigado novamente pela sua disponibilidade, por estar conosco, aceitar estar conosco hoje. E muito feliz por tê-la aqui conosco. Tudo bem com a senhora? Tudo, eu aqui agradeço, Calidon. Primeiro quero te parabenizar ali pelo projeto, porque acho que nós não ficamos nunca tanto tempo distante, mas ao mesmo tempo muito próximos, não é? Porque são tantas lives, tantas conversas que nos demos e passamos a dominar ali todos os recursos tecnológicos para ter uma aproximação maior da gente. Acho que a gente nunca esteve tão ligado virtualmente como estamos no momento. Ah, não há dúvida. Professor, quem não conhece a professora Giareta, eu gostaria de apresentá-la de forma bem rápida, até porque daqui a pouco ela vai contar umas histórias lindas para nós. A professora Giareta é doutora em Ciências Sociais, né, antropologia, pelo programa de Antropologia pela PUC São Paulo. Ela é mestre em Ciências da Comunicação pela ECA USP, é bacharel em Turismo, né, professora nossa turismóloga pela Uníbero, é professora do curso de Turismo da São Judas Tadeu de São Paulo, é consultora em Turismo para municípios, membro do Comitê de Ética da BBTur Nacional. A professora é ex-presidente da Federação Brasileira de Albergue da Juventude. Ela é ex-presidente da BBTur Seccional São Paulo. Né, publicou livros, capítulos de livros, artigos nacional e internacionalmente, tanto em periódicos como também em eventos. Né, é proprietária de agências de turismo. Ela foi consultora de turismo do Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, IPT, dentre tantas outras atividades que ela já exerceu ao longo de sua trajetória tão incrível, uma história tão bonita e que nós queremos muito que ela nos conte um pouquinho dessa sua trajetória. Eu só não sei se é possível você contar um pouquinho para nós a sua trajetória, tanto acadêmica ou profissional. Fique à vontade, queremos muito ouvir essa história porque certamente deve ser muito interessante para todos nós. Então, de verdade, quando eu começo a contar a minha história com o turismo, muita gente fala assim: pô, nem tinha nascido, né? Que me tomba logo depois da Serra do Mar, né? Mas a minha relação com o turismo, eu acho que começou desde a minha infância. Eu sou filha de italianos, neta, né? E o meu avô era um italiano que dizia assim pra gente, que para conhecer a vida, não basta abrir a janela e olhar a sua cidade, que é preciso viajar. E aí ele ficava contando muitas histórias da Itália, e eu nem piscava quando ele contava. Bom, depois eu perdi meu pai, acabei indo morar em Amparo, que é uma estância hidromineral do Circuito das Águas, né? E eu já tinha cursado um ano de segundo grau normal, né? E aí apareceu o curso de turismo. E eu tinha um chefe que sabia que eu adorava viajar. E naquela época, claro, tinha muito mais segurança, mas enfim, eu viajava de carona até, eu era bem maluquinha, assim. Eu fui uma aborrecente que dei muito trabalho para minha mãe, né? E aí apareceu esse curso lá em Amparo. Aí meu chefe disse: Zezé, por que você não vai fazer esse curso? É a sua cara. E lá fui eu, né?
E naquela época era muito difícil a compreensão do que era turismo. Eu sempre fui gordinha e todo mundo na cidade perguntava se eu ia ser aeromoça. Eu falava assim, gente, não dá, porque eu vou derrubar toda a comida do avião. Não é isso que eu quero Ô, ser. professor. Mas aí lugares, porque esse país é tão louco com a educação que o curso técnico daquela época exigia 720 horas de estágio. E 720 horas é muita hora, é quase que o triplo Imagina, do que a graduação exige. Aí, nesse período, eu fiz estágio no Museu Histórico, que eu aprendi muito. Eu tinha um professor de espanhol maravilhoso, que tinha um camping. Então, eu fiz estágio no camping, eu me mudava para lá sexta, sábado e domingo. E fiz estágio em todos os hotéis da região do Circuito das Águas, ali, Serra Negra, Águas de Lindóia, que até hoje tem bons hotéis, né? E aí eu fui me apaixonando cada vez mais. E no trabalho lá da prefeitura, eu ganhei uma viagem para ir para o Rio Grande do Sul, num congresso de turismo. Não era o nosso ainda. E lá eu conheci o Mário Beni. Aí eu levei o Mário Beni para Amparo para fazer uma palestra. E quando ele falava de turismo, meus olhos iam brilhando. Eu falava, é isso mesmo que eu quero. Aí eu fiz o teste vocacional e deu lá, em primeiro lugar, jornalismo, né? Ou seja, eu ia ser faladeira de qualquer jeito. Aí, assim, eu falei, não, mas é turismo que eu quero. Aí eu peguei as referências e decidi, então, cursar a graduação no Unibero, que se chamava Faculdade Ibero-Americana, que foi um centro de excelência do turismo. Eu estudei lá, depois eu dei aula, depois eu fui coordenadora. Infelizmente, o Unibero foi vendido e para um outro grupo que acabou morrendo o turismo, mas era tão centro de excelência que eu fiz várias viagens pesquisando coisas para levar para a Ibéria, tipo nas escolas de hotelaria da Suíça, em escolas da Inglaterra, da França, né? E aí, no meio da graduação, começou esse envolvimento com regulamentação da profissão e os tratos com a nossa profissão. Aí, assim, em 79, teve um evento em Niterói, no Rio de Janeiro. Tinha pouca gente nesse evento, tipo 21 pessoas, se não me falha a memória, e nós fomos para lá. E a partir ali deste evento, né, das orientações de uma bacharel em turismo chamada Iracema, né, a gente começou a se dar conta de que o turismo não era só trabalhar, por exemplo, no nosso caso, com Campos do Jordão ou com Gramado, e que sim, a gente seria um agente de transformação. E junto com essa graduação, o Negrão está ali nos ouvindo, eu fiz um curso de lazer na PUC de São Paulo, mas era um curso de reflexão sobre o lazer, né? Que era se era lazer de fato ou se era uma ferramenta política, mais ou menos assim o título do curso. E naquele curso foi quando eu me acordei que turismo era muito além da agência de turismo, né? E aí a gente foi amadurecendo. Eu me formei em 81, no final do ano eu já tinha liberado tudo e a gente formou aqui a seccional da BB Tour, que na época se chamava Associação Paulista de Bacharéis em Turismo. Aí entramos na entidade num grupo muito coeso. Eu, naquela época, era a bebê do grupo, porque aquele grupo era formado pelo João dos Santos Filho, que era um sociólogo e também turismólogo, muito de reflexão, tinha feito sociologia na PUC, na época da invasão da PUC, então era um cara muito consciente.
o Luiz Carlos Tabete, que é uma pena que ele não nos ouve, porque ele é o mais jurássico de todos nós, né? E, assim, ele já tinha muita reflexão sobre esse papel do turismólogo, além de ser a pessoa que trabalha na agência, né? Ele era ciente desse leque enorme do que a gente poderia fazer. E esse grupo foi crescendo. Então, tínhamos nós da Ibero, a gente começou... Aí na Ibero tinha eu, Marlene, Araci Miranda, que é uma turma depois da minha. E esse grupo foi aumentando, e aí também a gente caiu lá na USP, quando Álvaro e Ângela faziam um mestrado na ECA. E aí o grupo foi aumentando e foi ficando além, né, de terras paulistas, porque a gente se encontrava muito ali no ambiente da pós, né? Aí a gente começou a discutir as questões profissionais, né? Apesar de eu ser bebê naquela época, o Tabé e o João, assim como a Elizabeth Awada, que foi a primeira presidente da BB Tour São Paulo, essa gente toda chamava a gente para cima, colocava a gente para cima, chamava para produzir, pensar, escrever, né? E aí a gente foi crescendo. E paralelo a isso também, teve algumas coisas assim bravas na nossa área, né? No final dos anos 70, começo dos 80, não era assim, você ia abrindo o curso, não tinha essa autonomia. O MEC tinha que autorizar. E naquela época, o turismo estava bem baixa, né? E aí, primeiro queriam transformar as vagas do turismo para a administração. Depois, de fazer do turismo uma habilitação da administração. E essa gente toda, que era muito grande, muito reflexivo, que eu agradeço muito a todos eles, que crescemos juntos, aprendemos muito, mas me puxaram para a vida, sabe? Acorda, menina, que turismo é muito além disso, né? E a gente produziu muito texto ali nesse período. Aí, em 83, a gente tinha um trabalho em prol da regulamentação de um projeto, que eu não vou citar todos aqui, porque dá uma live só de regulamentação, tantos projetos que a gente já teve, né? Enfim, mas tivemos um veto de um projeto. Aí esse veto foi um balde de água fria na cabeça da gente. E os empresários diziam assim, vocês querem piso salarial, né? E não era só por isso, de verdade, até hoje ainda o curso de turismo não é claro. Até hoje eu tenho que explicar, né? Até na chamada, quando você me convidou, eu estava te contando que eu vou no banco, alguém pergunta, profissão, eu falo bem alta, turismóloga, no consultório médico, né? Em todos os lugares, porque... e todo mundo pergunta, nem sabia que existe isso, o que é isso, né? Enfim, aí a gente, por causa desse balde de água fria, fizemos um grupo que era liderado pela ABB Tour, pela Embi Morumbi, e a gente tinha representando os órgãos oficiais a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, na pessoa do Caio Luiz Carvalho, que quem o representava sempre era o Luiz Renato Ignarra. E o Luiz Renato representava a Secretaria e a Embratur, que no período era o único órgão de turismo que tínhamos, né? Aí a gente começou a discutir conjuntamente um novo projeto de regulamentação do jeito que atendesse todo mundo, todos os lados, assim como uma proposta de uma matriz curricular, porque naquele período ainda era uma matriz única, não tinha esse respeito da matriz curricular aberta e atendendo a característica de cada região do Brasil. Era uma matriz única para o Brasil inteiro, né? Aí a gente começou a fazer esse trabalho que durou cerca de um ano
E na época, a gente fazia muitas reuniões da Bebetura aqui em São Paulo, até era bem engraçado, eu morava num apartamento do lado da Ibero, e o meu apartamento era a sede de reunião de tudo, assim, né, de todos os projetos, né? E aí a gente começou por etapas. Então fizemos o projeto, depois fizemos a proposta da matriz curricular, na época falava grade curricular, né? Depois o MEC ficou bravo com essa história da grade, né? Que é uma coisa fechada, presa, né? E quando nós terminamos essa proposta, enfim, juntamos todas as pessoas, os grupos, né? E de tanta reunião que a gente fez nesse período ali, por exemplo, quando a gente entrou, eu era bem nova, né? Chamavam a gente de menudos, né? Inclusive o João Dória era taxado de menudo. Então, como a gente era um grupo mais jovem, a gente foi trabalhando e pesquisando, né? E aí, até por conta do meu sobrenome, foi bem engraçado que o presidente da ABAV se chamava Mastro Rosa, e ele falava assim, eu vou ter que te respeitar, né, porque você é uma mafiosa, tem um sobrenome italiano, vem aqui, bambina, conversar, né. E aí eu comecei a conversar muito, eu trabalhava numa agência que era em frente da agência dele, que era a agência geral, e a gente começou a evoluir e caminhamos juntos como nunca mais caminhamos, numa questão de unir forças, que na nossa área ela não anda porque a gente não tem união de forças, né? Então o hoteleiro pensa muito para si, o turismólogo para si, o agente para si, então a gente não tem, de fato, tanto que a gente até hoje nunca conseguiu eleger um parlamentar nosso, representante da nossa área, né? E aquele grupo foi muito coeso, assim. Bom, aí apresentaram, aí surgiu a questão do título. Aí foi assim, apareceram vários títulos, né? Três que levavam o nome... Professora. Você está falando para a escolha do nome de turismólogo? Então, mas junto com o turismólogo, tinha outros títulos. Tinha administrador de turismo, gestor de turismo, técnico em planejamento turístico, planejador do turismo, organizador do turismo, técnico superior de turismo. Aí, o técnico foi logo derrubado por todo mundo, porque os empresários também não concordavam com o título técnico, que remete a um segundo grau. O administrador, nós da Bebetur, não aceitávamos. Aí veio o Mário Beni, né, com um título que é o título correto sobre o aspecto linguístico, né, da etimologia da palavra, que era teorólogo, que é o estudo do homem que viaja. Aí todo mundo ficou doido. Teorólogo. Sim. Teorólogo. Teorólogo. Aí nós resolvemos pesquisar mais. E aí esse grupo incumbiu ali, eu e Itabé, como eu trabalhava próximo da Academia Paulista de Letras, eu e Itabé levamos muito chá de cadeira para ter acesso a um linguístico que era membro da academia, para fazer esse estudo de qual seria uma palavra correta, né? E falamos para ele do teorólogo, e a gente falou, nós não queremos o teorólogo, nós queremos turismólogo. Aí ele falou assim, nossa, turismólogo, vamos ver. Aí ele foi, né, e falou assim, bom, tours vem de tours, do inglês, né? Então, vai ter um prefixo da língua inglesa e um sufixo do grego, né, que é o logos, né? Então, vai ficar, o estudo
né, do turismo, um estudo da viagem. E aí a gente falou, tá bom. E eu, o Tabé, João, essa patota toda, que a gente tinha vários quartéis generais. Um era na minha casa, mas tinha na casa do João também. Passamos lá muito tempo estudando, e aí fomos ampliando e falando ali muito com o grupo. Eu não vou lembrar do grupo inteiro, mas lembro do Hermano Schecker, do Rio de Janeiro, que era presidente da BB Tour de lá, o Miguel Bal, que era do Paraná, era bem bebê também, Álvaro e Ângela e Araci, daqui de São Paulo, Bete Awada, né? E aí fomos pesquisando e produzindo, né? E aí a categoria aceitou, né, o turismólogo e começamos a falar e a escrever. Agora, tinha gente, como tem até hoje, que nunca vai numa assembleia, numa região, numa reunião, num congresso, e que saía de lá sempre falando assim, é feio. Aí o Afrânio Coutinho, o linguístico que nos atendeu, nos ensinou a dizer assim, quando alguém falar que é feio, não é feio, tem uma boa fonética. Vocês respondam que é tão feio quanto fitólogo, pedagogo e outras profissões, né? Então, que todas as profissões têm uma palavra que pode não soar bonito, mas é uma palavra correta, vocês podem usar. E aí saímos ali nesse grupo fazendo, escrevendo e falando, né? Em 86, a gente fez um congresso aqui, na época era encontro de bacharéis e estudantes de turismo, né, o MBTUR, e apresentamos e escrevemos em todo o material, tudo tinha turismólogo, né, e aí passou a se aceitar ali o turismólogo. Em 87... e nesse evento de São Paulo, de 86, foi um evento que foi um dos primeiros eventos grandes da categoria, antes de ter a queda, porque a gente fez aqui no auditório Elis Regina e nós lotamos o auditório, que na época tinha 1.200 lugares, né? Aí o Pará captou a ida do evento para lá, e nós já começamos a discutir aqui já o próximo evento, esse título, e aprofundar as questões profissionais, né? E fomos para Belém, onde foi fundada a entidade nacional, que é a BBTUR, né? A Maria Rosalina foi a presidente transitória, né, por um período que era para registrar ata e arrumar todas as coisas, teve uma gestão provisória, e aí fizemos a eleição, que o Álvaro Negrão foi o primeiro presidente da entidade já constituída, né. E esse evento, ele foi fantástico para a categoria, porque foi em Belém, foi numa época seguida de um feriado, e eu, sempre maluca, fechei um voo inteiro da VASP. E levei um voo de paulistas para Belém, né? Álvaro arrumou para a gente ficar no feriado um lugar em Mosqueiro, que é um lugar que eu adoro até hoje, e lá nós, paulistas, aprendemos muita geografia da Amazônia. Porque falava assim, braço, igarapé, né? A gente achava tudo lindo, mas a gente nunca tinha vivenciado. E esse lugar do Mosqueiro, né, que a gente ficou, foi fantástico, porque a gente aprendeu a praia de água doce, enfim, e por conta da viagem, a gente ter ido antes, a gente amadureceu muito tudo que a gente queria falar no congresso. Então, a gente chegou no congresso não com uma cara de Mona Lisa, não, nós já chegamos sabendo muito, porque atrás de todo lúdico ali, sempre a gente tinha
muito texto, muita pesquisa, né? Que não posso falar sem que os meus amigos vão brigar comigo, mas essa velha guarda Saltabeck se assume Jurássico. Mas eles puxavam muito a gente para cima, né? Não tinha uma coisa mediana, era uma coisa assim de muito texto, muita leitura, né? E de desmontar o turismo como uma coisa simples e sempre levar para uma atividade que é bastante complexa. E a outra coisa também ali da Baby Tour, que é super importante ressaltar, que as pessoas esquecem, mas, por exemplo, sustentabilidade, que já virou um jargão, nós somos uma das primeiras entidades a estudar profundamente sustentabilidade, que foi o evento ali de Belém, liderado pelo Álvaro, onde a gente tratou deste assunto. Por exemplo, o nosso primeiro código de ética, Álvaro Negrão recebia tudo do Comitê Mundial de Ética, que ele era presidente da Paratur, e a gente trabalhava na BBTour simultaneamente todas as questões discutidas ali mundialmente, mas que trazia para a nossa realidade, né? E outras coisas que a gente já falou e que agora todo mundo começa a falar. Por exemplo, no nosso evento do ano passado, o principal norte do evento era turismo e saúde, né? Onde todo mundo queria discutir assim, turismo e saúde, mas sobre a questão do spa, né, do equipamento. E de verdade, a gente já tinha um bacharel em turismo, que eu tenho o maior orgulho, que ele foi meu aluno, Denis Fujita, que ele fez o doutorado dele na saúde pública, porque ele trabalhava com cruzeiros e ele teve um problema com passageiros no navio e decidiu estudar turismo e saúde. E olha que louco, o Eusário lutou bastante pela questão de que o turismólogo é um profissional de utilidade pública e que depende dele também questões de saúde, né? Porque até esta pandemia, quando a gente ia fazer inventário, que a gente ficava perguntando sobre equipamentos de saúde no município, o prefeito perguntava: para que você quer saber isso? Isso não tem nada a ver com turismo, né? Então agora a pandemia veio mostrar que tem tudo a ver, né? E a gente foi pioneiro em vários assuntos ali, turismo de experiência, né? Uma pena que a gente não tem uma articulação de categoria forte. Também a gente teve pouco resgate de tudo isso e faltou de todos nós por várias razões, né? Pela razão de que a gente também tem que cuidar da vida, não dá para ficar cuidando só da BBTour, né? E a BBTour, todo mundo pergunta, né? O que é a BBTour, né? Não entende muito, não. O brasileiro ele não tem na cabeça dele a questão da entidade de classe, né? O papel da entidade de classe, que é muito além de dar dentícia e desconto nos lugares, né? Que é defender a classe em primeiro lugar, né? Então, infelizmente, a gente perdeu o bonde da história porque a gente não publicou, não registrou todas essas coisas que eu estou dizendo aqui. Para dizer que não tem esses registros, eu, essa semana, fui arrumar a minha biblioteca, porque já está na fila dupla, então eu encontrei esses textos que eu estou escaneando para disponibilizar, né? Mas a gente não tem, de verdade, uma produção, para dizer que não tem sobre os cursos e o turismólogo, e eu escrevi alguns artigos sobre o curso, sobre o turismólogo, quando eu era da Ibero. A Marlene produziu um livro que conta o início dessa história, e até agora a Lenora me incumbiu ali de fazer um resgate histórico da gente, né? E a nossa história, então, está dividida com várias pessoas, né? Tem uma parte
comigo, uma parte com Tânia Mena, que é uma grande figura da BB Tour, tem uma parte com o Eusário, tem uma parte com a Berenice, né? Que sempre é minha parceira de buscar dados antigos, né? A Berenice do Espírito Santo, né? E agora tem o novo caminhar ali da Lenora. Então, assim, a gente precisa tirar um aprendizado de tudo isso e registrar mais a memória e as coisas que a gente faz, né? Não há dúvida. E Não há é dúvida. importante isso. Professora, Queria perguntar alguma coisa? eu confesso que eu fico tão encantado, tão feliz assim. Eu sou turismólogo, né, professora? Eu sou um bacharel de turismo. E quando eu ouço a história, né, sendo contada por quem viveu a história, né, eu digo, sempre existe aqueles que contam a história e aqueles que fazem a história. A senhora fez a história e tem a oportunidade de estar contando a história. Então é um momento muito ímpar, eu acho, essa nossa live hoje, principalmente pela sua memória que vai ficar, né? Porque isso fica aqui no GTV e além de ficar aqui também vai para o YouTube, porque nós sempre buscamos compartilhar conhecimento e compartilhar com uma forma muito clara, como a senhora expôs agora. Então, primeiro eu quero agradecer, né? Hoje eu quero, acho, em nome dos turismólogos que estão aqui presentes, né, de fato agradecer a senhora, agradecer todos Olha, esses que Tânia passaram, Mena tá aí, ó. que caminharam junto com a senhora. Por quê? Porque o fato de estarmos aqui hoje com essa, né, em ser turismólogo, em estar dessa forma, isso nós temos que agradecer muito a vocês. Muito mesmo. Muito a BB Tour, a importância dela. A professora Álvaro que está aqui, a professora Tânia Almena que está aqui. Eu sou do momento da BB Tour, eu conheço a BB Tour a partir praticamente da Tânia Almena, uma grande amiga, né? Eu tenho assim um privilégio de ser de fato, assim, sempre me contou muitas histórias interessantíssimas, histórias que me tornaram muito melhor em relação a ser um turismólogo. E aí eu pego tanto o Eusário, né, e agora também a Lenora, e eu digo que o Eusário é um batalhador, foi de fato um guerreiro em todas as lutas. Eu tenho um vídeo dele até hoje, quando ele está, né, na Câmara Federal. Aquilo foi muito emblemático para todos nós turismólogos. Quem não tem oportunidade de ver, acho que deve estar registrado no Facebook dele. É um momento muito ímpar para todos nós profissionais do turismo, que de fato buscamos acreditar não somente no turismo, mas que os profissionais são a transformação do turismo, que o turismólogo é a transformação desse turismo, porque nós estudamos para isso, nos preparamos para isso. As pessoas diziam assim para mim, poxa, cara, tu acredita no turismo? Professor, eu fiz graduação, mestrado e doutorado só em turismo. Se isso não responder se eu acredito no turismo, é uma coisa muito mais difícil não acreditar, né? Então, quero agora mandar um abraço também, professor, para todo mundo que está aqui entrando. Muitos abraços para a senhora, muitos amigos seus, né? Eu não quero até falar todo mundo que está entrando aqui, mas são grandes, grandes amigos. Eu gostaria que vocês colocassem aqui quem é turismólogo aqui. Só levantasse a mão quem é turismólogo, por levantasse. E quero mandar um abraço especial para a professora Jurema Dantas, do Rio Grande do Norte, que quando eu estava Sim, grande Jurema. Quando eu estava no meu sanduíche lá em Alicante, na Espanha, num desespero de procurar algumas informações do Rio Grande do Norte que precisava para colocar na época, ela, sabe, me atendeu de uma forma... E sabe a questão do compartilhar, professora, assim, o conhecimento que ela fez. Então, ela mandou material, ela disse com quem deveria falar, mandou o contato das pessoas. Então, acho que o compartilhamento de informações é isso. E o papel da bebetura é um papel primordial, é um papel único, um papel muito ímpar na luta desse profissional, em colocar o profissional numa posição que ele deve estar. Que é o profissional não é de destaque naquilo, é o profissional que de fato estudou para fazer a atividade turística desenvolver. O criar, o desenvolver, o planejar, o organizar, o gerir. Então tudo isso é o papel do turismólogo em diversos setores. Essa, acredito que é a nossa 26ª, 27ª live, professora. Todos os profissionais que passaram aqui mostraram um caminho do turismo, mostraram um lugar que o turismo pode estar. Então, esse papel, eu acho que eu posso falar muito hoje em nome, de fato, dos turismólogos que estão aqui presentes, e de agradecer. Agradecer a senhora, a turma toda que veio, né, nesse caminhar longínquo, mas um caminhar de construção, que é construção. E pensando nesse caminhar de construção, professora, qual o momento que nós estamos hoje? Como você consegue ver hoje esse profissional do turismo, né, esse turismólogo hoje no mercado? Qual o posicionamento que a senhora consegue vê-lo, professora? Como é que a senhora enxerga hoje no mercado? Ou na Então, academia olha, também, né?
esse início ali, e eu acho que é importante explicar ali por que esse turismólogo, né? Também tem muita gente ali escrevendo assim, né, que os turismólogos não acreditam no reconhecimento da profissão, né? Então, assim, antes de chegar nesse momento atual, é preciso que vocês tenham noção de o quanto a jornada é longa, porque se for falar de regulamentação, dá uma live, acho que dá um livro só de Não. regulamentação, que foram Eu tantos quero chamar projetos ainda derrubados, tanto o Eusário, quero né? chamar o Eusário para falar um pouquinho dessa regulamentação, a Ledora para Ótimo, falar bastante, a Tânia são ótimos para falar disso, Tânia, mas a no Rita, final que pegou dos todo o anos processo. 90, né? Nós tivemos mais um projeto vetado. Sempre ele chega no executivo e a canetada é não. Né? Na década de 90 era porque era desregulamentar, né? E até a semana passada eu assisti uma live, acho que do ABB Tour Sergipe, que apareceu um professor do Rio de Janeiro, que eu não o conheço, mas já sou fã dele, né? Porque ele é bacharel em turismo e também é da economia, e ele faz toda uma explicação da desregulamentação e da não regulamentação em cima dessa política neoliberal, né? Então, assim, ele junta isso com uma fala de precarização da profissão e ele chama de urbanização da profissão, né? Que é assim, não reconhece, não regulamenta, mas então vamos tornar cada vez mais precário, né? Mas antes de chegar, porque no CBTU do ano passado, eu fiz uma pesquisa sobre... eu soltei um Google Forms, ficou um mês no ar, né? Já vou falar sobre mais ou menos onde está, e isso é uma impressão minha de como está o turismólogo hoje, né? Mas essa trajetória, então, que todo mundo fala, eu não acredito na BB Tour, eu não sei para que eu fiz turismo, porque, infelizmente, as pessoas boas, e se tem uma coisa que as lives foram sensacionais, foi porque mostrou tanto turismólogo bom e com falas muito apropriadas. Mas antes de chegar no que eles falam, é preciso lembrar que a trajetória não é assim de apertar num botão e que vai sair tudo que a gente quer. Porque no final dos anos 90, então a gente teve mais um projeto vetado. Aí, de prêmio de consolo para a gente, foi criado Dia do Bacharel em Turismo, lá em 2002, que é comemorado no dia 27 de setembro, junto com o Dia Mundial do Turismo. 10 anos depois que a gente conseguiu alterar de Dia do Bacharel em Turismo para Dia do Turismólogo. Isso em 2012. Depois, olha, só em 2018 que a gente, então, tem o projeto de lei de fato do Dia do Turismólogo, assim como o reconhecimento. Também sei que um monte de gente fala, o reconhecimento não serve para nada, né? Mas também, gente, tem gente que até hoje não sabe a diferença de bacharel em turismo e turismólogo, né? Então, bacharel em turismo é o Muito importante. egresso do curso superior de turismo, né? Ou bacharel em turismo e hotelaria e etc. E o turismólogo é o bacharel em turismo e todos aqueles que podemos chamar de provisionados, que são as pessoas que atuam na área e exercem aquelas funções que estão lá na lei, né, do reconhecimento do turismólogo, e que não é o que a gente quer, mas já é uma grande coisa. E você pergunta hoje, eu não tenho esperança que neste governo a gente tenha algum avanço nessa área, né?
O turismo é importante? É sim. Na Covid foi a primeira atividade a parar e provavelmente não seja a primeira a voltar. E que trouxe um prejuízo gigantesco e que a gente tem nesse momento muitos e muitos turismólogos sem salário, desempregado, com meio salário, né? Mas, diante do panorama político nacional, né, uma vez que a técnica não é mais respeitada nem na área médica, né? Então, você toma o tal do remédio porque vai sarar e o médico diz, olha, pode matar mais depressa e por conta disso você tem 2 demissões de ministro da saúde em um mês. Quem dirá o turismólogo, que a própria categoria não acredita na categoria. Então, assim, quando eu vou em reunião, as pessoas começam a falar mal da Bebetura, eu pergunto, quem aqui é filiado à Bebetura? Ninguém levanta a mão. Raríssimas as pessoas que levantam a mão. Ora, então ela é uma entidade que trabalha para você, mesmo você falando mal e não acreditando, mas a função dela é defender uma categoria. Por isso, como eu sou jurássica e tenho essa memória, eu sei que na Bebetura eu sou a chata, porque eu não deixo passar nada, porque a nossa categoria tem que aprender a ler. Por exemplo, você falou, fiz mestrado, doutorado. Eu fiz um mestrado em turismo dentro do curso de Ciências da Comunicação, da ECA, e depois o doutorado eu dava aula na PUC e era como se eu tivesse um defeito de fabricação, porque eu era a única pessoa que não tinha nada de antropologia, de ciências sociais. E fui fazer na antropologia, nas ciências sociais. Quero dizer para todo mundo, tem gente que fala, mas você não fez em turismo? Eu falei, não, eu estudei turismo, mas eu ampliei o meu leque. Né? É assim que a gente tem que fazer. E uma das primeiras lives que a gente teve ali com profissionais, né, que foi com o Bruno, o Wendy, em Mato Grosso do Sul, ele falou uma frase assim, né? Todo mundo tem que ocupar espaço, que é o que nós temos que fazer agora. De verdade, como a entidade tem tantas coisas, tantos furacões para socorrer, né? Acaba não fazendo essa pesquisa. Mas olha, o que a gente tem de secretários de turismo, o que a gente tem de secretários pelo interior, e claro que a gente tem problema, por exemplo, né? A gente anda pelo interior e a gente vira e mexe e descobre alguém que caiu de paraquedas, que nunca leu um livro de turismo, mas está lá fazendo inventário. Né? E aí, assim, outro dia eu peguei um inventário que falava de uma igreja, e aí todo o descritivo da igreja era assim, visão espetacular. Né? Então, assim, toda aquela teoria que a gente aprende vai por água abaixo. E quem sabe fazer direito não tem esse espaço. Por quê? A gente até já falou hoje, sempre tem dinheiro para tudo, para a escola de samba, para o dia disso, o dia daquilo, concurso de Miss, mas quando você põe um projeto de consultoria na mão, na mesa de um secretário de turismo ou de uma prefeitura, ou ele acha caro, ou ele fala que não precisa, que ele tem gente que faz. Não é faz, mas não é como. Então, assim, esse papel do agente de transformação, que eu aprendi ali nesse decorrer, ali muito indo ali para ciências sociais e tal, que o turismo, de fato, tem um papel de transformação, mas é preciso ter cuidado com essa transformação, né? Porque não vamos fazer do mundo inteiro uma Disney, porque, olha, agora com a pandemia, né, se você ler o relato do que as pessoas querem fazer depois, não é mais ir para lugar massificado, é ir para um lugar diferente. Então, né, na pesquisa que eu fiz o ano passado, tem um problema muito sério que eu já tinha detectado quando eu era coordenadora de estágio da PUC, em que as pessoas que estão ali formadas de 2 a 4 anos,
ainda tem um salário muito baixo em relação a outras profissões. Quando as pessoas falam ali, né, porque todo mundo paga mal, não, né? Eu sei porque eu coordenei estágio na PUC e paga-se mal para turismo. Agora, por exemplo, a gente assistiu agora uma quebradeira enorme de empresas de turismo, que é uma outra coisa, você que é da área de consultoria sabe, que como o ganho do turismo ele é limitado, vamos dizer assim, né? O capital de giro não segurou nem um mês, né, de atividade parada. Ou seja, também não se paga mais porque também o resultado empresarial também é baixo, né? E a gente vive, né? O Mário Beni anda falando muito da necessidade de ter marcos regulatórios, porque você tem uma empresa que trabalha toda certinha e vem alguém ali que cai de paraquedas e começa a fazer o mesmo trabalho. Travou um pouco. Não sei se travou para vocês aí, gente, mas deve estar voltando já. Sr. Gerente, consegue me ouvir, professora? Acho que travou mesmo, gente, também para ela. Torcer para que ela volte. Professora, você consegue me ouvir? Volte. Professora, não. Agora voltou. Eu Voltou, tô te professora, ouvindo agora. normal. Ai, Então, que bom. onde estamos agora? Ontem eu vi com aquela professora do Maranhão que você entrevistou, Andréia. que ela Andréia Barros. falou assim, temos que passar tudo a limpo, mais ou menos assim. A gente vai partir agora do zero, né? Então, aonde estamos é um momento de desafio enorme, né? De um período economicamente complicado, então sabe que o turismo é sensível, mas, por outro lado, o turismólogo é quem tem a teoria para ser esse agente de transformação. E ali eu vejo também que existe uma consciência maior por parte de alunado de forma geral. A Ellen lá de Sergipe está com uma campanha, né, sobre os turismólogos, orgulho de ser turismólogo. Eu assisti, como diz a Lenora, nossa presidente, uma guri dizendo, não me lembro de onde é essa guri, mas ela dizendo assim, que ela tem orgulho de ser turismóloga porque ela será a agente de transformação da região dela, porque por meio do turismo ela vai levar outras atividades. Então, onde estamos nesse momento é esse. E mesmo os jurássicos que quiserem continuar, e eu digo isso porque eu dou aula há muito tempo e, tipo, a gente entrou aqui em isolamento no dia 13 de março, eu sei porque foram 2 dias depois do aniversário, ainda bem que eu já tinha comemorado, né? E de um dia para o outro, por exemplo, o professor teve que dominar muitas ferramentas, né? Então, dar aula pelo Google Classroom, dar aula pelo Zoom, dar aula pelo Meeting, enfim, é uma infinidade de ferramentas, né? O mercado também vai entrar, porque, gente, tem tudo para fazer nesse país. É só a gente olhar os sites. Os sites, sim, são jurássicos. Olhem os sites de prefeituras e lugares de turismo. É claro que o turismólogo não é o profissional que vai criar no site sobre a dinâmica ali da tecnologia da informação, mas uma boa alimentação do site será do turismólogo. Para não escrever em todo o site assim, cidade X, clima tropical ameno, leia o material dos lugares do Brasil. É tudo isso, né? Tal coisa, exótica, frutas exóticas, né?
e não tem de verdade o levantamento real e propostas, né, com o pé no chão. Eu costumo dizer assim que eu conheço muitas prefeituras que têm um plano que é tipo o ferrorama do prefeito, né? Tá lá no gabinete dele, mas a população não sabe. Eu sei que eu ensino meus alunos a fazerem audiência pública, né? E até eu tenho tido muita sorte que nas audiências públicas tem aparecido da esquerda, direita, centro, e eles ficam assustadíssimos com as brigas. Eu falo, não, levanta a cabeça, firme, quem sabe desse trabalho é você, não é ele, né? Então, o turismólogo é esse profissional, sim, de alimentar, de trazer coisas novas, de trazer teoria, mas com, com essa preocupação de se reinventar, né? Por exemplo, eu acho que a nossa categoria estuda pouco. Eu e você, e todos que já fizemos mestrado e doutorado, a gente já cruzou com outras profissões. E eu já dei aula em outros cursos, né? Então, assim, turismo estuda pouco, porque quando você cai numa classe de antropologia como eu, cara, o mundo, os alunos já leram 500 coisas, tem que correr atrás do prejuízo. E você vai dizer, para que serve isso? Olha, se você quer fazer um plano bem feito, você tem que ser muito multi, transdisciplinar e dominar várias coisas. Se você quiser saber, por exemplo, a gente está ali com o Álvaro ouvindo a gente, o Álvaro se tornou um grande estudioso de gastronomia paraense, né? Então, ele acaba indo para a área de gastronomia, de alimentos e bebidas, mas também é uma área da cultura, né? Então, assim, não dá mais para o turismólogo ficar sentadinho achando que o que ele aprendeu, porque, gente, como a professora falou ontem, temos que passar limpo. Eu não sei se o que eu estudei até agora vai servir para este passar a limpo, né? Graças a Deus, eu não sou uma pessoa de resistência, né? Eu posso apanhar para apertar os botões ali, mas que eu vou apertar os botões até eu me achar, pode ser que eu derrube tudo, mas que eu vou tentar, eu vou tentar. Então, eu acho que esse turismólogo tem que ocupar esses espaços, acho que o reconhecimento vai vir com esse reconhecimento a gente já tem, mas tipo assim, uma valorização profissional virá com a ocupação de espaço e com uma maior articulação da categoria. Mais união, não interessa que você é do Amapá, eu sou de São Paulo, Lenora do Rio Grande do Sul, somos todos turismólogos do Brasil inteiro. E também tem que parar com uma bobeira que todo mundo tem que pensar igual, porque nesse grupo ali, que foi a origem do turismólogo, o grande sucesso desse grupo era o pensar diferente. Isso aí é brigas enormes, eu concordo e não concordo, mas não nesse eu concordo, porque eu acho, não tem que achar nada, meu filho. Eu tive uma professora na USP que falou, quem é você para achar alguma coisa? É assim, segundo a teoria tal, não pode ser assim. Então, a postura da gente tem que mudar por aí. Agora, mesmo com toda essa reclamação, na minha pesquisa que eu fiz o ano passado ali, 60% dos turismólogos que me responderam se consideram satisfeitos com a profissão, né? E aí, assim, o que que eles... por que que eles estão e por que que eles curtem estar na área do turismo? Eles colocam que faz o que gosta, que é dinâmico, que tem uma qualidade de vida, que viaja todos os dias, que é um aprendizado constante, não só dessa área, mas de todos, né? E aí eu fiz uma pergunta, o que eles mudariam? Então, não mudar, eles escrevem. Eu estudaria mais, começaria idiomas mais cedo, aprenderia mais tecnologia da informação para dominar as ferramentas todas que estão aí. E entraria na área e iria ocupando cada vez mais espaço, né? Então, eu acho que a gente está agora
nesse patamar, né? De Professora, apagar e começar de novo. professora, eu não quero lhe cortar, mas nós temos 3 minutos apenas. Já voou o tempo, uma conversa incrível como essa, conversar com uma craque, com uma senhora, que é muito transformador. Eu quero dar um olhar muito rapidinho em relação a esse turismólogo, que eu vejo assim que o turismólogo tem que começar sempre a encontrar soluções. Pensar pelos problemas e começar a, eu digo assim, você vai lá fazer o diagnóstico, todo mundo consegue ver os erros que tem ali. Nós temos que sempre propor soluções, porque você só aparece nos espaços, os espaços só são ocupados de fato por nosso turismólogo quando nós apontamos soluções, mas soluções reais, plausíveis, de acordo com aquela situação daquela comunidade, daquela região, daquela cidade. Então eu vejo muito por esse lado. Gente, me perdoe não ter colocado as perguntas de vocês, ou então os comentários. Professora, são muitos comentários, são muitos abraços para a senhora, dizendo que adoraram estar, e principalmente a memória que a senhora trouxe para nós, né? A memória de todos os conhecimentos, de fato entender porque como nós estamos aqui, qual foi o caminhar lá atrás, acho que isso é uma coisa que vai ficar bastante registrado para todos nós. E dizer que se você não chegou agora, não assistiu toda a live, ela vai estar disponível daqui a pouco no GTV, mas também ela vai estar no canal do YouTube daqui a uns 2, 3 dias, no canal Cadidon Costa, o assunto é turismo. Então você pode ir lá no canal, se inscrever, você tem muitas outras lives, muitos conteúdos também importantes, significativos, que é muito importante para o turismólogo, tá? Professora, a senhora, vou dar para a senhora um minutinho para a senhora se despedir de todos. Muito obrigado, companhia. Muito grato, professora, por essa sua aula, por esse aprendizado que foi incrível. E eu agradeço novamente, né, por tudo que vocês lutaram lá atrás, as conquistas que nós tivemos. Não deixe de se inscrever na BBTur, de se associar à BBTur. Esse ano nós teremos o congresso em Sergipe, né? Não sei direito a data, que passou aqui muito rápido, mas não deixe de acompanhar a BBTur e façam parte dela, porque certamente ela vai contribuir muito com você e com a sua carreira, como contribuir comigo e com a minha carreira. Professor, você tem seus 2 minutinhos para despedir de todos nós? Muito obrigado novamente. Então, se vocês quiserem me mandar as perguntas, eu posso responder depois, tá? Foi um prazer, Carlos. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. E, gente, olha, sem turismólogo não haverá desenvolvimento turístico. Esse é o meu lema. E você entrou, tem que ser de cabeça. Olha só, é que a câmera do celular é muito pequena, mas eu ganhei da Rita Michelon, lá do Rio Grande do Sul. Então, eu ando de pingente, de turismólogo, de brinco de avião, de pin de turismólogo. Eu escrevo turismólogo em tudo quanto é ficha. Então, gente, a gente escolheu. Sabe assim, uma vez eu escutei uma pessoa dizer turismo é como uma cachaça. Você vai se embebedando, embebedando e você não sai nunca mais. Eu acho que é isso mesmo. E posso dizer para quem está entrando ali, nova geração, que vale a pena. Se eu soubesse cantar, eu cantaria igual o Gonzaguinho, sabe? Sim, começaria tudo outra vez, porque eu fiz coisas muito legais nessa minha vida de turismólogo. E Ai, desejo que que todos maravilha, professora. façam, 10 segundinhos, né? professora. Muito obrigado. Grande Um abraço. beijo Vou para estar todos.